Tudo bem com você, querido? Nós estamos de volta para trazer mais uma mensagem que vai trazer muita direção ao seu coração dentro da série Descobrindo o Seu Propósito. Antes eu quero convidar você para ficar comigo até o final e já pedir para você deixar aí o seu like e também para você se inscrever no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro. É muito importante a sua inscrição, se acionar o sino para as próximas mensagens. Tenho certeza que sua semana será repleta das bênçãos de Deus, tá bom? E o tema de hoje é: o que dirige a sua vida? Sabe, amados, eu percebi que o que faz os homens correrem atrás do seu sucesso é a inveja. Isso aí está lá registrado no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. E é uma verdade. O homem sem propósito é como um barco sem leme. Ele é um vira-lata, um nada, um ninguém. Isso aí foi uma frase de Thomas Carlyle. Sabe, todo e qualquer indivíduo, ele tem a sua vida dirigida por algo. A maioria dos dicionários definem a palavra dirigir como guiar, como controlar. Se você está dirigindo um carro, um prego ou uma bola de golfe, estará naquele momento guiando e controlando e também direcionando aquele algo. Qual a força que dirige a sua vida hoje, nesse exato momento? Sabe? Nesse momento você pode estar sendo dirigido por um problema, por pressão ou por um prazo limitado na sua vida. Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa. Você acabou de perder aí um ente querido, um temor pungente ou uma crença inconsciente que você está vivendo. Existem centenas de circunstâncias e valores e emoções que podem dirigir a sua vida. E eis aqui 5 dos mais comuns que eu quero falar para você. Em primeiro lugar, muitos são dirigidos pela culpa. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa, elas são pessoas manipuladas por suas lembranças. Elas permitem que o seu passado controle o seu presente e o seu futuro. Elas frequentemente culpam a si mesmo por sabotarem o seu próprio sucesso. Quando Caim pecou, a sua culpa o fez cair da presença de Deus e disse: você será um fugitivo, errante pelo mundo. Foi o que Deus falou para ele. Isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia, perambulando pela vida sem ter propósito. Nós somos produtos do nosso passado, queridos, mas não temos de ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido pelo seu passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés em um grande líder. Ele chamou um covarde chamado Gideão em um corajoso herói. Ele também pode fazer coisas maravilhosas com o resto de sua vida. Deus, ele é especialista em dar às pessoas um novo começo. E a Bíblia diz: feliz é o homem que tem suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Pessoas, elas se apegam a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviarem sua dor através do perdão, elas revivem de contínuo em sua mente. Algumas pessoas dirigidas pelo rancor, sabe o que acontece com elas? Elas se fecham e interiorizam a sua raiva, enquanto outras explodem sobre os outros. Ambas as reações são perniciosas e não trazem nenhum benefício sobre as nossas vidas. O rancor, ele sempre machuca mais a pessoa, que trouxe tal indignação, enquanto aquele que o ofendeu provavelmente até esqueceu o insulto e seguiu com a sua vida. E você continua aí angustiado em sua dor, perpetuando o seu passado. Ouça, queridos, os que o magoaram no passado não pode magoá-lo agora, a menos que você se agarre àquela dor através do rancor. O que passou, passou. Nada poderá mudar o seu passado. Você apenas machuca a si mesmo com a sua amargura. Para o seu próprio bem, querido, aprenda com o passado e então afasta-se dele. A Bíblia, ela diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo. E essa falta de juízo, ela leva a pessoa à morte. Muitos
Terceiro ponto, muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias do crescimento em um lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independente do que tenha causado tal situação na sua vida, pessoas dirigidas pelo medo, talvez seja seu caso, elas perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, elas se comportam de maneira cautelosa, evitando riscos e tentando manter a situação ali vigente. O medo, queridos, é a autoimposição de um cárcere que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você tem de agir contra isso com as armas da fé e do amor. A palavra do Senhor, a Bíblia, diz que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, ele expulsa, ele lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo, queridos, não está aperfeiçoado no amor de Cristo. Muitos são dirigidos pelo materialismo também. Seu desejo de adquirir se torna o único objetivo na vida. Então o impulso de sempre querer mais baseia-se no conceito errôneo de que ter mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Mas os três pensamentos são falsos. Posses somente trazem felicidade temporária. Uma vez que as coisas não se modificam, acabamos nos entediando, então nós passamos a desejar modelos mais novos, maiores, melhores. Sempre é assim, nunca mudou. Também é um mito a concepção de que quanto mais você possuir, mais importante você vai ser. Autoestima e patrimônio, queridos, não são a mesma coisa. O seu valor é determinado pelas suas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da sua vida não são os bens materiais, é Jesus. O mito mais frequente a respeito do dinheiro é o que diz que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso é a maior mentira. Riquezas, elas podem ser perdidas em um piscar de olhos, em virtude de uma enorme quantidade de fatores incontroláveis. Nós estamos vendo isso agora na época da pandemia do coronavírus, não é verdade? A verdadeira proteção, ela só pode ser achada naquilo que nunca poderão tomar de você. E o que não pode, pastor? Seu relacionamento com Deus. Ninguém pode roubar de você. Outras pessoas são dirigidas pela necessidade de aprovação. E elas permitem que as expectativas dos pais, das esposas, dos filhos, dos professores ou dos amigos controlem a sua vida. Está assim, de adultos, ainda tentando ganhar a aprovação de seus pais, que nunca estão satisfeitos com ele. Outras pessoas também são dirigidas pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros podem pensar de você. Olha que loucura, mano! Meu Deus do céu! Infelizmente, os que seguem a multidão acabam normalmente perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, queridos, mas uma chave para o fracasso é tentar viver agradando aos outros. Então, ser controlado pelas opiniões dos outros, queridos, é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Existem outras influências que podem dirigir a sua vida, mas todas elas levam ao mesmo impasse: potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Essa jornada, queridos, que eu estou fazendo aqui, trazendo essas mensagens, ela vai mostrar para você como ter uma vida dirigida por propósitos, uma vida guiada, controlada e direcionada por Deus. Então fique ligado, toda segunda-feira eu colocando aqui no canal esta mensagem. Nada é mais importante do que conhecer o propósito de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-lo. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida é um movimento sem sentido. Ela é uma atividade sem direção e acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é algo trivial, ela é mesquinha e inútil. Eu quero falar para você sobre as vantagens de uma vida dirigida por propósitos. Existem 5 grandes vantagens.
em se levar uma vida dirigida por propósitos. Primeira, conhecer o propósito de sua vida faz com que a sua vida ela tenha sentido. Fomos feitos, queridos, para sermos importantes. É por isso que as pessoas usam métodos questionados como astrologia, psicologia, para descobrir isso. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. Um jovem na casa dos 20 anos, ele escreveu, e eu quero contar o que ele disse: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo e nem ao menos sei o que. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir o meu desígnio, sentirei que estou começando a viver. Olha que jovem loucura. Sem Deus, queridos, a vida não tem nenhum propósito. E sem um propósito, a vida não tem significado. E sem significado, a vida não tem relevância ou esperança. E a Bíblia, na Bíblia, diversas pessoas expressaram a sua falta de esperança. Olha só, Isaías queixou-se: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. E Jó, o que Jó falou? Meus dias são vazios e sem esperança, e detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Foram as palavras de Jó. A maior de todas as desgraças, queridos, não é a morte, mas uma vida sem propósito. A esperança é tão essencial para a vida como o ar e a água. É preciso esperança para nós vencermos. Um certo homem chamado Bernie Siegel descobriu que podia prever que de seus pacientes com câncer, quais deles apresentaria melhoras, ao perguntar: você quer viver até os 100 anos de idade? Os que tinham profunda noção do propósito de sua vida respondiam que sim. E essas pessoas eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência. Então a esperança ela é gerada, queridos, se você tem propósitos. Se você tem sentido sem esperança, não desista. Se você tem sentido sem esperança, não desista, tá? Coisas maravilhosas acontecerão na sua vida quando você começar a viver com propósitos. E o Senhor Deus, Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e dar um futuro que lhe é proposto. Você pode ter a sensação de estar enfrentando uma situação impossível. Querido, eu vou parar por aqui. Na sequência, na próxima semana, eu vou estar colocando a outra metade dessa ministração, dessa palavra poderosa. Eu quero falar a próxima parte sobre as vantagens de nós termos uma vida com um propósito. Eu falei a primeira parte dessas desvantagens, o que causa na vida das pessoas uma pessoa vivendo sem propósito. E na próxima semana, no próximo vídeo de segunda-feira que vem, que vai estar no meu canal, aqui no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, que eu quero que você se inscreva nele. Então esteja lá inscrito, acione o sino para você receber as notificações. E aí deixa lá também os seus comentários, o like. E a semana que vem você vai estar vendo o restante dessa ministração, tá bom? E vamos acompanhando aí, vamos seguindo esse tempo aí, uma vida descobrindo o nosso propósito diante de Deus, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe, tá bom? Shalom Adonai.